as pessoas começarem a entrar, né? Vou mandar. Vou bater. Já tem 19 pessoas, né? Olá, muito boa noite. Você que está acompanhando De Cara com Ela podcast. A gente, esse primeiro episódio, vamos começar transmitindo aqui pelo meu Instagram pessoal, devido a uns problemas técnicos. Mas os próximos episódios vai ser pelo YouTube. Então, vocês continuam acompanhando De Cara com Ela podcast pelo canal no YouTube e também pela minha conta do De Cara com Ela podcast no Instagram. Tá ok? Vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando e chegando para poder fazer parte desse marco na história buziana. Já tem 36 pessoas. Vocês dois estão aparecendo ao mesmo tempo, né? Ah, é? Eu achei que eu não tava aparecendo. Não. Vai aqui. Poxa, Deus. Ah, tá. Ah, tá. Vamos lá? Podemos começar, gente? Vou apresentar a doutora Priscila Gasparetto porque ela merece uma apresentação de honra, embora não seja mais segredo para ninguém da minha convidada especial. Tô começando com chave de ouro, mas vamos lá. Uma verdadeira apaixonada pela medicina e pelo cuidado com as pessoas. Com a trajetória marcada pelo compromisso e dedicação, ela não apenas ama o que faz, mas também transforma vidas através de sua profissão. Como ex-secretária de saúde de Búzios, ela demonstrou um profundo comprometimento com o bem-estar e saúde dos munícipes, né? Deixando um legado de cuidado e empenho, seja na sala de um consultório ou nas ações em prol da saúde pública. Doutora Priscila brilha como um exemplo de amor à medicina e ao próximo. E chegou a vez da doutora brilhar aqui, no De Cara com Ela podcast. Doutora Priscila, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui conosco hoje. Eu gostaria que você falasse para as pessoas um pouquinho sobre você. Sim. Primeiro eu queria agradecer a introdução, muito bonita. E queria também agradecer o convite de vir aqui para poder falar, achei bem legal. Principalmente esse lado mais feminino, de cara com ela, achei bem interessante. Fiz até uma maquiagem para vir aqui. Ficou linda, arrasou! Mas quem sou eu, né? Eu sou nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho 34 anos. Tenho 2 filhas, a Maria Cília, de 7 anos, e a Ana Clara, de 1 ano. Sou casada com o Rafael, que é cabofriense, buziano. E assim, fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora. Passei no meu 3º ano de ensino médio direto para a faculdade, que eu sempre fui CDF. Sofri um pouquinho de bullying na escola por isso. Mas assim, aí fui na faculdade, virei presidente do Diretório Acadêmico de Medicina, 3 anos. Fiz ligas acadêmicas, sempre fui bem envolvida na parte de tentar melhorar a saúde de alguma forma. E hoje, assim, quando eu vim pra cá, pra Búzios, né? Sim. Foi em 2021 que eu entrei no governo de Alexandre. Na verdade, já tinha vindo com o André, que eu comecei a trabalhar no CTI, né? Na UPG. Sim. Aí depois eu continuei com o Henrique, que ele me pôs na coordenação, e veio o Alexandre e me colocou como diretora. E aí veio o Rafael e me chamou para ser secretária de saúde, que aí foi o que a gente viveu até agora. Aí depois saí, né? E Nossa, que bacana, né? Já tem uma tão nova. Eu pensava que você tinha um pouco mais de idade, porque sua trajetória é tão impecável, cedo, né? Começou cedo. Não curtiu, não teve tempo pra curtir, só se dedicou. Então, você diria que a profissão te escolheu, foi você que escolheu a profissão? Eu acho que desde pequena, que eu morava... É estranho até pensar, né, que eu não tinha... Eu morava do lado de um hospital universitário. E assim, da minha janela, dava pra ver uma área da pediatria que eram as crianças, muitas crianças principalmente com câncer, que ficavam lá. Sim. E aí eu sempre ficava olhando, eu falava assim, mãe, quando eu crescer eu vou ser médica pra cuidar dessas crianças. Aí quando eu tinha por volta de uns 10 anos, a minha mãe teve depressão pós-parto. Sim. E ela ficou cega e tudo mais. E aí foi quando eu fui dentro do hospital que eu falei assim, eu quero fazer isso aqui, quero trabalhar aqui dentro. Na área da medicina. Quero ajudar pessoas igual a minha mãe que estão passando por isso. E aí que eu decidi fazer medicina mesmo.
E já escolheu, entrou e já tá fazendo sucesso, porque você é muito ovacionado aqui no nosso município. E eu acho que poucos secretários que passaram no nosso município foi tão bem quisto no nosso município como você. Isso é muito importante, embora a idade, né? Você construiu uma trajetória tão impecável assim. E a gente sabe, assim, eu já tive... Búzios é uma cidade pequena. E as pessoas agora me veem como a psicóloga de Búzios. Então, quando as pessoas querem contar alguma coisa, seja positiva ou negativa, elas me procuram. E eu fico até feliz com isso, das pessoas confiarem em muitas coisas a mim. E teve muitas pessoas, quando eu divulguei que seria você minha primeira convidada, foi só rio de elogios. Eu não escutei nenhum tipo de crítica. Graças a Deus. E um ponto que você colocou aí, que você é nova, que você é mãe, tem 2 filhas, é que até quando você estava grávida, né, você continuou trabalhando. Foi. Logo depois, acho que com 20 dias, se eu não me engano, depois eu vou te falar quem foi. Não foi minha mãe, já falo logo, e nem minha irmã, foi com outra 15 pessoa. dias, eu acho. Pegou Covid trabalhando e não parava de trabalhar. Então você vê que a pessoa realmente tem uma paixão pelo aquilo que faz. Isso é muito bonito e muito importante. Entendeu? E como secretária também, já fiquei sabendo que você muitas das vezes saiu da sua casa e foi lá cobrir plantão, foi lá se dedicou. Então acho que todo médico faz um juramento, né? E poucos, a gente vê que, até mesmo no cenário aqui da cidade, consegue cumprir com esse juramento. Muitos, hoje em dia, ainda acabam visando mais o dinheiro do que a profissão em si. E isso é muito bacana da sua parte. Eu queria que você falasse, doutora, quais seriam os pontos positivos da sua profissão, e eu queria que você trouxesse para essa esfera aqui municipal. Eu sei que sua trajetória, você já trabalhou em outros lugares, mas eu queria que a gente focasse um pouquinho aqui na nossa cidade, que eu acho que é o que o público quer ver e quer ouvir hoje. Então, eu acho que quando eu entrei, né, até na UPG, né, quando eu entrei na UPG, eu já vi que Búzios tinha uma necessidade muito grande do CTI. Foi ali que e principalmente da hemodiálise, que são coisas que eles já estavam tentando, né? Eu lembro até na época, acho que até de André, Henrique, todo mundo estava tentando colocar hemodiálise. E a gente conseguiu colocar logo no início do governo, tanto fazer o CTI quanto colocar hemodiálise, porque isso fazia uma diferença. Então, assim, o que é isso, né? Que às vezes a pessoa tá vendo de casa e não tá entendendo. O CTI é uma unidade que você vai ter maior suporte, que o paciente fica lá 24 horas com o médico, com toda uma equipe especializada num paciente grave. Isso faz toda a diferença, que você não precisa ser transferido para outro lugar. E quanto à hemodiálise, é como se o seu rim não tá funcionando mais. Então, você tem uma máquina que faz esse trabalho de tirar o lixo do seu sangue para que você fique bem. E é isso que a hemodiálise faz. Quando a gente conseguiu, né, para colocar no hospital, eu lembro que eu fiquei extremamente emocionada. Porque a gente via as pessoas quase morrendo e sendo transferidas. Antigamente eu lembro, eu tenho uma amiga, a mãe dela, ela fazia hemodiálise, e eu lembro que ela tinha que acordar muito cedo. Tinha um transporte que a prefeitura cedia pra poder estar levando, não sei se era pro Rio de Janeiro, né? Isso pra poder estar fazendo hemodiálise. Pra conseguir. E eu acho que essas coisas foram muito positivas que a gente foi conseguindo. E assim, graças à experiência que eu tive em vários setores, tanto em CTI como na unidade primária, porque eu fui médica de família, eu fiz o Mais Médico, que é aquele programa do governo. Eu fiz na Colina, em São Pedro da Aldeia. E foi ali que, quando eu assumi a secretaria, que eu coloquei, por exemplo, a Andréia, que era minha coordenadora antes, na época que eu estava estudando medicina de família. E assim, até essa visão do agente de saúde, eu aprendi no Mais Médico. Porque como eu estava vivenciando isso, então eu acho que para mim tudo foi importante. Porque cada vez que você vai trabalhando no setor, você vai vendo a ponta. E você ser ponta não tem nada melhor. Porque quando você é ponta, você consegue saber qual a necessidade que precisa. Porque às vezes quem tá lá no centro, quem tá lá dentro, não entende. Porque você não vive aquilo. Então você acha, tá tudo bom. E não é sacanagem de você estar falando isso. É porque realmente você não sabe um ponto ou outro que faz a diferença. Os agentes de saúde, quando eles se reuniram comigo para falar os problemas que estavam tendo, foi que a gente descobriu um montão de coisas que estava acontecendo, de notificação e tudo que a gente não sabia. Por isso que é muito importante essa relação, essa empatia e esse conhecimento da medicina num todo para você seguir fazendo melhorias para o município. É assim que eu penso.
Com certeza. Eu acho que a saúde de Búzios em si, ela conta com muito... Precisa ainda de muitas melhorias, né? Sim. A gente sabe que a saúde é um dos pilares básicos para a sociedade, né? E Búzios é uma cidade pequena. A gente tem, em média, 40 mil habitantes, né, no município. E uma reclamação que é constante aqui em Armação dos Búzios é o tempo de espera no hospital. Sim. Então, você acha que seria possível reduzir o tempo de espera para 30 minutos ou seria sonhar alto demais? Porque a gente sabe que a demanda que a gente atende no hospital é universal, porque ali atende pelo SUS, correto? Sim. Então, se chegar gente de Cabo Frio, turista, o hospital é obrigado a atender. Claro. Mas teria alguma alternativa, alguma via que pudesse tomar para poder diminuir esse tempo? Então, eu sempre tive esse pensamento que quanto mais você coloca... eu vou pôr mais médico no hospital. Pra mim, isso tá errado. Sim. Por quê? Você vai gastar mais e vai trazer mais público pra cá. Porque é o que você falou, é universal. O SUS é universal, então todo mundo que chegar vai ser atendido. Então você vai acabar pegando mais gente ainda de outras cidades e a população vai continuar com um tempo de espera altíssimo. O que é o importante, na minha opinião? Sim. É você melhorar a atenção básica de forma que ela seja o que é o sonhado no SUS. O que é? É que no seu posto de saúde você tem 80% de resolução. Então, se você deixa os médicos dos postos... assim, todos atendendo muito bem, toda a equipe muito bem preparada para atender a população de forma a resolver 80%, sim, a população não vai precisar. Só vai para o hospital o que realmente tiver necessidade de ir para o hospital. Porque, no geral, o seu médico de família vai conseguir resolver. Só que aqui ainda tem essa cultura muito assim... vou pro hospital, o hospital que vai resolver. Aí vai lá pro hospital, fica 3 horas às vezes pra trocar uma receita que você troca no seu postinho. Sim. E também eu acho que as marcações também são 2 pontos que eu acho que deveria ter uma mudança. Primeiro é no cadastro. Eu, por exemplo, particularmente já tive problema com cadastro, porque eu morava em um bairro. Eu continuo tendo propriedade lá nesse bairro, né? Que não é minha, é da minha família, né, no caso. E depois eu me mudei. Fui morar em outro lugar. Aí eu tinha que fazer toda aquela alteração de cadastro. Que, na minha opinião, seria errado. Porque uma vez que a pessoa paga IPTU, se eu pago IPTU de Jeribá, eu tenho direito a ter meu cadastro. Dali. Sim. Se eu pago o IPTU do Arpoador da Rasa, eu tenho direito de me consultar na unidade básica de saúde que atende ao Arpoador da Rasa. Sim. E eu tive um problema sério, tive que alterar. Hoje em dia eu sou atendida lá na clínica da Vila Verde, também não tenho nada que falar. Eu só acho que essa questão das marcações ainda é um pouco, como eu posso dizer, tem uma certa dificuldade, principalmente eu falo os idosos, entendeu? Eles têm que ter uma prioridade. A gente até pensou nisso no Centro do Idoso, de ter essa prioridade de marcação. Sim, uma facilidade, né? Eu escutei um tempo atrás que eles estavam querendo fazer as marcações online. Você acha que isso seria mais viável para a população? Eu acho que a gente pode ser uma marcação online, mas com a transparência. Sim, se tiver uma transparência. Que aí a gente consegue acompanhar. E aí, dependendo... Aí tem um médico regulador, lógico. Se vê que uma coisa mais urgente, aí muda. Mas essa marcação online, ela continuaria também com essas marcações presenciais. Tem muita gente que não sabe usar. Então, aí você tá restringindo o público que tem acesso. E o SUS, você tem que pensar que todo mundo tem que ter o mesmo acesso. O mesmo acesso, a mesma facilidade, né, de marcar. Como eu falei, a doutora Priscila tem uma reputação impecável. Então, vocês que estão assistindo, que quiser, ficar à vontade para mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. E a gente sabe que a era da internet não perdoa, doutora Priscila. Tá difícil, internet. Mas eu sempre costumo dizer que a internet ainda não é terra de ninguém. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria de saber se você já se viu envolvido em algum tipo de polêmica que as pessoas não saibam, algo que você queira contar relacionado à internet. Polêmica na internet? Alguma crítica construtiva que você já recebeu no tempo que você estava como secretária? Difícil, né? Achar algo. Eu acho que eu não dou muito ibope de polêmica. Acho que a gente nem deve, né? Exatamente, A gente nem deve. Acho que não. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Ela é um pouco extensa, mas eu acho que é de suma importância, assim, para as pessoas saberem. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi elaborada pela Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério de Saúde em 2004. A partir da necessidade desse ministério de contar com diretrizes técnicas e políticas para atenção à saúde das mulheres no país, quais medidas
mediante a isso, já foram abordadas e levadas em consideração no nosso município? Da saúde da mulher? Isso. Então, eu acho que a escolha do parto, né? Que até Rafael fez para que a lei na Câmara, né? Para que você possa escolher se é cesárea ou parto vaginal. Eu acho que isso foi um marco. Porque, assim, o que eu via muito era assim, a mulher ia pro particular para conseguir fazer uma cesárea. Sim. Às vezes juntava o dinheiro da família toda para conseguir pagar uma cesárea porque ela não queria fazer um parto vaginal. Normal. Então, eu acho isso muito importante, você ter o direito a escolher se você vai fazer o parto ou não. Outra coisa que também que eu achei que foi uma política implantada do DIU, que foi uma facilidade, agora foi muito tem, bacana. de colocar, que tinha uma dificuldade de você ter acesso ao DIU, e hoje eu vejo que tem mais facilidade no município. Não sei como Com tá certeza. agora, que eu não tô acompanhando. Mas, assim, eu acho que desenvolveu muito isso. E fora, assim, eu vejo que hoje a saúde da mulher tá mais em pauta. Eu acho que a mulher, no geral, a gente tá mais em pauta. E fora as nossas escolhas. A saúde mental também, Importante, eu acho né? que é muito importante para ter acesso, principalmente na época da gestação e pós-gestacional, porque precisa de um cuidado que os hormônios caem, aí a depressão vem naturalmente, até mulheres que estejam vivendo menopausa também. E eu acho que tudo isso tem que ser visto, porque a saúde não é só física, né? Sim. Ela é emocional e física. Então, assim, você tem que olhar a pessoa como um todo. E isso eu acho que a gente, aos pouquinhos, está conseguindo galgar. Essa área até que você tocou da psicologia, né, em si, ela tá um pouco, eu posso dizer, meio carente e precária aqui no município. Sim. É muito difícil você conseguir marcar uma consulta com um psicólogo. A gente vê muitas reclamações até de mães falando dos seus filhos que estão com problemas. Teve uma mãe que fez até um vídeo e ela falando que ela passou com o filho dela pelo médico, não sei o nome do médico, mas que ele passou já o óleo de cannabis direto, sem fazer um exame, sem nada. Ela falou, não vou dar isso, porque muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação ao óleo de cannabis. As pessoas associam muito a maconha, não entende que a folha da maconha em si, ela tem vários benefícios para a saúde. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu não sou muito boa no canabidiol, assim, porque eu realmente não fiz essa especialização, porque existe até uma especialização para isso, porque é uma área bem grande, é o que você falou. Não dá pra gente se limitar a falar, é uma coisa da maconha. Não, porque ele tem um benefício muito grande. Muito bom. Por exemplo, para crianças com epilepsia, já tem vários estudos que mostram que ele controla sim. Então, assim, eu acho que foi um ganho dentro da medicina, mas precisa de uma avaliação, realmente. Não dá, né, pra gente fazer de qualquer forma. E eu acho que, assim, principalmente as crianças que necessitam de usar, é aquele acompanhamento contínuo, que eu acho que tá se estabelecendo dentro do município. Sim. Tá cada vez mais se buscando isso para ter esse atendimento integral dessas crianças e da família. Em relação a ampliar e qualificar a atenção do clínico e ginecologista. A gente estava falando agora dessa questão da mulher ter o direito de escolher o parto normal ou a cesárea. Eu, particularmente, quando eu tive minha filha tem 5 anos, foi em 2018. Não sei se você já estava no hospital nessa época. 2018, não, ainda estava em Cabo Frio. Então, em 2018, eu tive a sorte, embora muita gente não goste, o Dr. Raposo, para mim, foi um anjo de Deus na minha vida. Ele que trouxe minha filha. Eu também. Sabe o que acontece? Eu particularmente vou fazer uma defesa aqui do Dr. Raposo, porque não é só porque foi ele que fez o meu parto. Mas o Dr. Raposo, ele é aquela pessoa assim como eu. Ele é meio sem filtro. Entendeu? Então ele não chega... Mas ele é uma pessoa que tem um coração enorme. Enorme, exatamente. Só que ele não chega, ele nunca fantasiou a questão de assim, a gestante chegou lá, tá sentindo muita dor, é normal. Toda mulher vai passar por isso. Ele não vai chegar, de repente, como uma médica chegaria e falava, calma. Cuidado, né? Com aquele cuidado. Ele não tem muito isso, até porque ele é um homem. Mas ele, sim, pra mim, na minha opinião, é um excelente profissional. Entendeu? Não tenho que reclamar dele. Eu gosto Foi muito perfeito dele. a minha cesárea, a minha recuperação. Com 15 dias, não parecia nem que eu tava com cesariana. Entendeu? Não tive minha cicatriz perfeita. O atendimento na época que eu tive, depois que tive minha filha... Foi assim, de primeira. Eu me senti como se estivesse num hospital meio que particular. Sim. Porque teve o teste do pezinho, o teste da orelhinha. Eu não sei se tá assim, fizeram tudo lá mesmo. Eu fiquei sabendo que ainda continua assim. Até onde eu saí, continuava. Acredito que continue ainda. Eu não tenho muito o que falar.
Então, em relação a isso, você acha que tem como ampliar ainda mais? Tem como ainda fazer alguma melhoria nesse quesito de atendimento e acolhimento à gestante? Porque a gente não tem aqui na cidade do hospital direcionado somente à mulher. Não. Assim, eu acho que a melhoria que pode ter, foi até... Eu já até falei com eles uma vez, até... Que era da gente fazer uma consulta pediátrica no pré-natal. O que seria? Uma consulta com pediatra no último trimestre de gestação, né? Trimestres são os últimos 3 meses da gestação. Que iria o pai, a mãe, vamos supor, mãe solo, tá bom. Sim. Vai a mãe com alguém que vai apoiar, porque você sempre vai ter uma rede de apoio quando você nasce o neném. Se é mãe, você sabe o que eu tô falando. Principalmente nos primeiros dias. Você precisa de alguém que vai estar te ajudando, porque é muito difícil. Os primeiros 28 dias do bebê é um trabalho muito grande, não só pra mãe, mas pra família toda. Então, eu sou a favor de ter no último trimestre uma consulta com pediatra. Pra você tirar dúvidas sobre o bebê. Porque eu acho que fala muito da gestação em si, de como que a mulher vai ter o parto e tudo mais, mas não se fala do cuidado com a criança. E as pessoas têm muita dúvida. Então, assim, como atendo pediatria aqui no município, eu pego muitas mães que elas não fazem ideia do que tá acontecendo. Que elas acabaram de pegar o bebê, tudo é uma coisa nova. Então, assim, eu acho que seria muito importante para quem não tem condição, né, de pagar no particular, de ter no município essa consulta. Que seria uma consulta com o pediatra no último trimestre, para ele tirar suas dúvidas, para você já ir mais preparada para o que vem. Que você vai ter dificuldade? Vai, porque é uma coisa nova. Mas, assim, pelo menos você tira dúvidas que o pai tenha, que você tenha, ou que a vovó tenha. Então, assim, isso eu acho que facilita o processo da mulher. Eu particularmente, eu tive filho com a minha filha com 24 anos. E eu tive muito medo, assim. Eu sempre gostei muito de criança, mas eu era assim, não sabia nada. Sim. Pra você ter noção, quando minha filha nasceu, eu demorei 7 dias pra criar coragem pra eu dar o banho nela. Sim. Tinha aquela questão do umbigo, eu tinha medo, ela toda molenga e eu não conseguia. E eu tive a sorte, por minha mãe ser enfermeira, ela ficou comigo a todo momento no hospital, assistiu o parto, até roubou minha filha na hora do parto. Eu só fui ver minha filha depois que eu já tava lá no quarto, já a anestesia já quase passando, que minha mãe não se aguentou, levou minha filha embora de mim. Mas já foi muita emoção e eu tive muita sorte, até na questão de como colocar o seio pra amamentar. Eu até hoje, doutora Priscila, ainda amamento minha filha. Eu também. A minha ainda tá com 1, mas... Não consigo parar, porque assim, a gente, às vezes... muita gente fala assim, seu leite não serve pra nada mais. Falo, cara, mas eu acho que a questão daquele acolhimento. Sim, aquele vínculo que a mãe cria com a criança. É igual, eu tenho algumas pacientes que já chegam assim, fui num hospital e falaram assim que era pra parar o aleitamento porque eu tava com dificuldade. Eu falei, não, peraí que a gente vai aqui, vamos ensinar, porque assim, é difícil. Sim. Eu lembro, eu tive, na minha primeira filha, meu leite empedrou, nossa, eu chorava pra tirar aquilo, porque dói. Infecção, dá mastite, então assim, é complicado. Então, às vezes, precisa alguém com paciência que esteja de fora da situação pra te ajudar naquele momento. E por isso que eu acho importante a gente trabalhar esses temas, porque às vezes a pessoa fica até sem graça. E não é só menina nova igual você teve. Existem, às vezes, as mães até que estão tendo com 40 anos que têm dificuldade. Com certeza. Porque é um mundo novo. Quando você tem neném, é um mundo completamente diferente. Verdade. Como você botou aí em questão, a questão da idade de ser muito nova. Eu me recordo agora que antigamente, na época que eu estudava, lá no João Guelo, a gente recebeu, na época, acho que eu tava na 7ª, 8ª série, a gente recebia agentes de saúde, onde eles falavam sobre sexo na adolescência. Na época era falado DST, hoje em dia é IST. Eu não sei por que mudou essa nomenclatura, mas no meu estudo de casa, antes de vir, eu descobri isso, até achei interessante, né, essa mudança de nomenclatura. Mas a gente tinha acesso a isso. Hoje em dia eu não vejo mais na escola os adolescentes tendo essa educação, saúde, essa orientação, exatamente. Porque a gente vê depois jovens, mães solteiras, adolescentes, mulheres jovens, elas com certeza vai ter ainda mais dificuldade. Claro.
Entendeu? E eu acho que seria de suma importância se o município, né, voltasse a fazer Acho muito bom. essas intervenções, né, na Eu escola. nem sabia que tinham parado. Pra mim, a educação e saúde tinha ainda. Assim, na escola de educação infantil, a gente tem aquelas educações básicas, né? De higiene pessoal, Tá. aquela coisa. Mas agora, aquela intervenção mesmo. Principalmente, eu acho, no ensino fundamental, mais pro final do ensino médio, eu acho muito importante isso. Eu tinha até na faculdade, quando eu fazia faculdade, um projeto de extensão que a gente fazia exatamente isso. A gente ia nas escolas públicas e tirava dúvidas sobre a relação sexual, sobre preservativo. Sim. E assim, e você via, já tem uns anos que eu fiz faculdade, então assim, já tem um tempo. Mas assim, você via que as crianças, os adolescentes, eles tinham muita dúvida, principalmente as meninas. Sim. E que às vezes elas chamavam a gente num canto pra perguntar. Porque não tem coragem de perguntar na frente dos meninos. Aí queria que a gente ficasse num canto, então a gente começou a fazer grupinhos. Das meninas, dos meninos, Sim. pra não ter tanta dificuldade. E eu acho que isso é importante trabalhar, porque também muita vergonha que às vezes a pessoa tem é pior. Porque ela fica com vergonha, ela não se conhece, Sim. ela depois vai ter problemas de relacionamento, ela não vai nem saber se portar. Por isso que é bom a gente trabalhar esses temas com normalidade. Com certeza. Eu vou ler agora um pouquinho aqui os comentários, que as pessoas têm muito elogio. Bom. Aqui tem uma pessoa falando, Marilda. Doutora Priscila, com toda essa trajetória de excelência em Búzios, como você viu essa injustiça dessa exoneração do seu cargo de secretário de saúde e dos plantões? Foi ingratidão, perseguição ou política? Então. Difícil. Eu acho assim que já era de se imaginar de sair da Secretaria de Saúde, né? Sim. Porque eu penso também que na política você acaba tendo um lado e a pessoa é natural dela e da razão dela ela querer tirar pessoas que são mais, que não são tão da confiança dela quanto outras. Sim. Eu penso assim, não vejo isso como uma maldade, que eu acho normal você fazer troca. Como se fosse uma mudança, às vezes teriam trocas para algumas pessoas que você acha que funcionariam melhor de um lugar ou outro, entendeu? Então, eu acho que isso é normal na política quando a gente escolhe um lado. E em relação aos plantões, né, ao trabalho dentro do hospital, eu realmente não entendi, vou ser muito honesta, mas assim, eu respeito a decisão de cada um, acho que vida que segue. Eu acredito assim, eu particularmente, eu acho que todo político, né, quando assume, ele de fato tem que botar pessoas de sua confiança. Sim. Mas eu acho que quando a pessoa está entregando um excelente trabalho, ele deveria pensar na população. Sim. A gente sabe que teve inúmeras exonerações, inclusive eu também trabalhava no poder público, e só que eu acho que é diferente, minha área era administrativa. Ele tem que colocar gente que realmente seja da confiança dele. Sim. Embora eu saiba muito bem que o meu caso foi perseguição. Só que quando se trata de saúde, de pacientes, de população, eu acho que deveria ter tido um outro caminho. Você poderia não ser mais secretário, mas você poderia continuar executando o seu trabalho de forma impecável, como sempre fez. A gente sabe também que tem muitos técnicos, gente de baixa, assim, sabe, né? Nem alto escalão, vamos colocar, que também teve esse tipo de exoneração, mas a gente tem que aceitar. É ele quem decide, ele que tá no poder, as pessoas que na próxima eleição tem que saber bem quem vai colocar ali pra poder direcionar isso. E a gente torceu por um concurso. Torcer por um concurso, porque isso acabaria com um problema. Porque isso diminui, porque você continua, você passa na prova e pronto. Eu acho que eu não sei qual é o pensamento deles. O concurso, eu acho que ele tem duas vias. Primeiro, porque ele vai dar a oportunidade de você ter segurança pra quem passar. Mas, por outro lado, a gente sabe que em Búzios, a não ser na esfera de saúde, né? Muitas pessoas ocupam cargos sem ter a capacitação para exercer tal coisa. Na área da saúde não tem como uma pessoa que nunca estudou medicina exercer o cargo de médica. Sim. Na área administrativa isso acontece muito. Muitas pessoas acontece. A gente teve, inclusive, uma secretária de saúde que eu acredito que não tenha nem o ensino médio. Mas tudo bem. Então, mediante essa pergunta, eu vou te perguntar. Se a atual gestão voltasse atrás com o erro cometido, que foi sua exoneração, sem dúvidas, você voltaria? Pergunta difícil, né?
É de cara com ela, não podia ser tão fácil, né? Acho que a gente teria que conversar, né? Sim. Porque acho que nada pode, né, ser uma coisa assim, você vai, não vai, tudo se conversa, até pra gente saber, né, como é que seria e tudo mais, mas... E na minha opinião, sendo bem sincera, bem honesta, eu acho que se isso acontecesse, eu acho que errar é humano. Persistir no erro já é a escolha de cada um. Eu acho que se existisse esse convite, eu acho que a senhora deveria voltar. Porque o seu trabalho, como eu já falei aqui diversas vezes, foi impecável. Você era merecedora daquilo que você estava exercendo. E eu tenho certeza que a população ia ficar muito contente e feliz. Muito feliz, por sinal. Porque não teve uma pessoa que já foi atendida e acolhida por você que reclame. Entendeu? Tem médico que a gente chega lá, às vezes, dentro do hospital, a gente fica 2 horas esperando e 5 minutos dentro do consultório. Então, assim, é muito difícil. Então, quando a gente se depara com médicas como você, como doutora Helena... Sim. Doutora Helena, você tem uma consulta, ela não sei como ela é na área profissional, mas ela, pelo menos, quando ela tá no atendimento na unidade básica, ela fica 40 minutos com você. Ela você se sente tudo. Você se sente no consultório particular. Verdade. E você vê que ela tá fazendo aquela ali com amor. E ela chega a ser até chata até com o paciente, porque ela quer tudo certinho, ela pede os exames, ela dá atenção. E tá muito difícil a gente encontrar isso hoje na área da saúde em Búzios. Foi uma coisa que eu falo sempre, que é bom até pra todo mundo da área da saúde, não é só pra quem faz medicina, não. Mas que o meu professor de semiologia, que pra mim ele é um dos deuses da medicina no Brasil, eu digo até no país todo, porque pra mim ele é uma referência, que é o Dr. Ricardo Bastos. Ele teve uma aula que, como eu era muito nova, que eu entrei na faculdade com 17, 18 anos. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, você com 18 anos, você não tem cabeça, Sim, né? Eu aprendi tudo isso, assim, mas assim, a maturidade eu fui desenvolvendo durante a minha faculdade. E essa aula de semiologia eu tinha 19 anos, 19. Então, assim, eu era muito novinha. E eu lembro que ele falou uma frase que, na época, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Até porque você tá na faculdade, eu era uma menina que era muito CDF, então aí foi a época que você vive, né? Verdade? É verdade. Eu, com 18 anos, eu não tava pensando muito bem em estudar, não. Eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar fisioterapia, né? Aí, só que entrou no período pandêmico. Sim. E aí eu comecei a ver umas coisas, porque o profissional em fisioterapia, geralmente era eles que estavam entubando, né? Sim. E era uma coisa assim que eu não tenho estômago pra me deparar com isso. É que a ventilação é todos eles que fazem. É eles que fazem, então assim, eu sou muito humana. Eu, por exemplo, já visitei o Hospital do Câncer, né? E eu saí de lá chorando. Você tem que entrar lá, fingir que não tá nada acontecendo. Você sabe que a pessoa tem um prazo de vida e você tem que rir pros pais, passar conforto. Passar conforto, eu não conseguia. Eu chorava. As pessoas me veem assim como... Tem que ter um emocional preparado na área da saúde. O emocional é muito abalado pra isso. Não tem condição. Eu fiz 10 anos de terapia, isso eu acho que me ajudou. Porque, assim, você trabalhou na época da Covid, né? Foi. Então, foi um período muito difícil. Eu acho que muitas pessoas teve que se conectar muito também com o espiritual, com Deus. Porque foi um período difícil. Como que foi aqui em Armação dos Búzios esse período assim no hospital? No hospital daqui, a gente tinha semana que era lotado. A gente não tinha, às vezes, nem leito direito, mas assim, eu achei que foi bem controlado em relação aos outros municípios. Que eu que trabalhei muitos naquela época, eu trabalhava em Cabo Frio, trabalhei em Rio das Ostras, trabalhei Arraial, trabalhei na região inteira. E assim, o que eu vi, até fiz alguns plantões no Rio, então assim, o que você via era um índice muito alto de pessoas muito graves e tudo mais, e eu via que aqui era mais controlado. Sim. E aqui sempre, desde o início, até na época, eu lembro que foi a doutora Vera que colocou o fisioterapeuta 24 horas lá dentro, porque isso aí fazia uma diferença. Às vezes ela pagava a mais a pessoa para poder cobrir as 24 horas quando tinha alguém entubado, e isso fazia muita diferença. Tanto é que depois a gente foi ajustando também para que tudo fosse da melhor forma. Sim. Mas assim, para mim, o Covid, que eu até já falei outras vezes, foi do meu marido, né? Porque eu tava vivenciando tudo isso e para mim, a dor do outro era a minha dor também, de certa forma. Aqui eu me conectei com muitas famílias, até hoje o Felipe, que talvez a família dele esteja assistindo. Que era o Felipe, a Flávia, o André, que foi um menino novo,
que tinha também uma questão da ansiedade e que ele ficou muito grave do Covid. E ali, pra mim, ele me lembrava muito, assim, meu primo, que é igual se fosse Sim. um irmão pra mim. E aí eu me conectei forte com ele. Assim, eu tinha muita oração por ele. E eu ajudei a conseguir até a vaga dele num hospital de referência para que ele tivesse a melhor assistência possível. E ele saiu bem. E foi assim com vários outros que a gente acompanhava. Teve uma aqui que foi quase um milagre. Eu lembro que ela tinha um comprometimento altíssimo. Ela saturava 70%. Caramba. Foi muito grave o quadro dela. E ela saiu sem ser entubada. Nossa, milagre mesmo. Milagre. E assim, a gente viu várias outras pessoas passando situações e você via, e o que eu via sempre era que a pessoa que era grata, que tinha mais fé, ela conseguia passar por aquilo com mais facilidade. Por isso que eu sempre tentava buscar isso nas pessoas, que eu falava assim, gente, tenta ter gratidão. Eu sei que é difícil, mas tenta ter, porque isso facilita o quanto você vai passar aquele momento. E foi assim com meu marido também, que como eu já tinha vivido, a gente ficava todo dia hoje ele tá voltando a ouvir meus louvorzinhos que eu fico escutando no carro. Sim. Mas, assim, antigamente, quando eu colocava no carro, ele até mandava tirar. Porque eu ficava o tempo inteiro colocando louvor enquanto ele tava entubado. Sim. Só que ele lembra disso. Então, a memória dele disso ficou meio traumática. Agora que ele tá passando, aí tá voltando. Mas, assim, eu acho que tudo isso diminui o problema naquele momento de dificuldade. Com certeza. Eu acho que esse período pandêmico, ele serviu pra muita gente aprender, né? Sim. Eu acho que, embora muita gente tenha aprendido muita coisa, ainda tem gente que ainda precisa virar uma fênix, renascer das cinzas e ver se consegue tirar algum proveito. Porque Deus se mostra pra gente todos os dias. E as pessoas ainda insistem em botar venda. E até às vezes o não é uma resposta de Deus, alguma coisa que a gente ainda se questiona. Tem muita gente perguntando qual é a frase do Dr. Ricardo Bastos, que ficaram curiosos. A frase que ele falou, que ele ensinou pra mim, foi assim, que você como médico, você não precisa ter o maior conhecimento de todos, você não precisa saber uma enciclopédia. Você só precisa ter o genuíno interesse no paciente. O que é isso? É você realmente se preocupar. Porque se eu realmente estiver preocupada com você e você estiver com uma dor abdominal, até eu descobrir o que é, eu não vou parar. Sim. E eu sou assim com meus pacientes. Eu lembro que às vezes Mariana e Bárbara falam assim que eu parecia até meio maluquinha. Porque eu saía, eu via aquele paciente de manhã, aí ligava pra Bárbara quase 10 horas da noite. Já sei o que é. É isso aí. Aí ela falava assim, não acredito que você tá pensando. Até agora no paciente. Eu falei, tô. Aí eu pegava o telefone, ligava e falava assim, vai lá no hospital que eu vou conversar com o senhor. Porque às vezes você preocupando com ele, você consegue descobrir. Com certeza. Porque você vai atrás, você já tem um conhecimento prévio, mas aí você vai atrás, você vai buscar, você vai perguntar, porque ninguém sabe tudo, até você conseguir fechar aquele diagnóstico. Com certeza, mas falar até pra Mariane, ela é meio doidinha, mas Deus sempre faz assim, ele escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir os sábios. É verdade. E você confundiu muita gente, deixou muita gente triste com a sua saída, tem muita gente falando aqui, ó, que maravilhosa, médica, vou ler aqui um pouquinho dos comentários, fica com a galera que tá falando. Verinha, um beijo, Verinha. Uma grande amiga tá assistindo, falou maravilhosa médica. Excelente profissional, só elogios, graças a Deus. Ai, que bom. Tem gente ainda tocando nas pessoas que estão revoltadas, né? Lacerda é muito engraçado, que ele te chama de, como é que é? Gasparete. Gasparete, eu morro de rir com ele com isso, mas um beijo, Lacerda. Ele é um amor. Calabreso Buziano também está nos assistindo, gente. Eu vou ler o comentário do Calabreso Buziano porque eu sou fã. Não, é o Calabreso. O Júnior não tá online com a gente. Tô triste porque o Calabreso Júnior não tá online. Mas o Calabreso Buziano botou: como pode o prefeito trocar uma secretária médica humana dessa? Só Xandinho mesmo. Concordo, meu amigo. Ivete botou muito humana. Não sei quem é, Ivete. Oliveira Presente está assistindo a gente. Quero até agradecer, porque foi eles que fizeram essas canecas. Ah, ficou linda. Ficaram muito lindas. Uhum. Vamos ver. Gente, vamos mandar uma pergunta. Vamos tentar esquecer um pouquinho a política. Maicon Siqueira, a saúde de Búzios estava muito humanizada.
A Beth Farias também perguntou a frase do Ricardo. Ela já repetiu a frase. Sim. Quebrou as pernas do PSF também, acabar com NACF. O que seria isso? Eu não sei. NACF? Isso. Não é o NASF, não? NASF, acho que é isso. Deve ser o NASF. O NASF é um núcleo que você tem um apoio. E aí, a gente estava até tentando voltar a isso. Que você tem um apoio com especialista, com outros médicos, para você discutir as condutas e melhorar o atendimento dos pacientes no geral. Porque, na verdade, tudo você tem que ter uma educação continuada. Eu falava muito sobre isso na secretaria, eu falava com os médicos, até da gente, às vezes, ter um dia que teria aulas. Sabe por quê? Muitas vezes, assim, Búzios é um paraíso. Eu falo isso que eu sou apaixonada nessa cidade. Ela tem um ar diferente, a verdade é essa. E quando, às vezes, a pessoa tá aqui, ela acomoda um pouco. Ela fala assim, eu vou pra praia, eu vou aproveitar, porque aqui só tem beleza natural maravilhosa. Então, assim, você quer aproveitar e aí você acaba deixando um pouquinho de ficar se atualizando, porque realmente é muito material e às vezes é difícil você ter essa logística com família, com tudo mais. Então, o que a gente pensou? Sempre ter aulas para os médicos para atualização, porque a medicina muda toda hora. Então, assim, hoje o tratamento para diarreia é de uma forma. Aí amanhã, se tiver artigos que comprovem que é melhor de outra forma, isso vai mudar. Por isso que é bom a gente estar se atualizando sempre. E aí o meu objetivo era trazer, tipo, uma educação continuada fixa em Búzios. Para sempre os médicos poderem ter uma aula rápida, mas para saber os temas mais frequentes. Com certeza. Eu acho que a atualização, ela tá em todas as esferas, seja ela em qualquer profissão. Se um bom profissional, ele vai estar sempre buscando mais conhecimento. E a medicina, ela vem avançando cada vez mais. Eu não sei, qual foi a sua especialização que você escolheu? Eu passei por muita coisa, assim. Quando eu tava na faculdade, eu falava que ia fazer... Assim que eu entrei, eu ia fazer ginecologia obstetrícia. Até porque minha prima é ginecologista, aí eu falava, vou fazer igual ela. Aí depois que eu passei numa prova de neurocirurgia, eu tirei neuroanatomia, que eu tirei 100. Aí eu falei, vou virar neurocirurgiã. Aí depois, e eu ia fazendo as coisas, ia gostando e ia mudando as especialidades. Só que acabei passando por muita coisa, porque eu passava o dia na faculdade. Final de semana eu aproveitava bem. Mas dia de semana eu passava o dia todo na faculdade estudando. E isso me fez conhecer todas as áreas. E ficou difícil eu escolher qual que era a área que eu queria. Aí eu fiz a medicina de família, né? Assim que eu formei, eu fiz medicina intensiva. Aí eu fiz medicina de família, fiz medicina de emergência e fiz a pediatria e neonatologia. Eu fiz todas as pós-graduações porque eu precisava ajudar minha família. Eu não sou de família rica, entendeu? Então, eu precisava ajudar minha família, então não dava para eu abrir mão de tudo para fazer uma residência, porque o valor é muito baixo que se ganha, né? Se ganha o valor para poder sustentar não só eu, mas pagar um aluguel em outra cidade e também ajudar meu pai e minha mãe. E aí não tinha como. Fica muito difícil, né? Foi, aí por isso eu fiz as pós-graduações, mas eu sempre tentei fazer vários cursos para chegar no nível de quem consegue fazer uma residência. E conseguiu, hein? Com talento. Embora seja tão nova. Tem gente mandando pergunta aqui até pelo WhatsApp, doutora Priscila. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Essa pergunta já foi feita, a doutora Priscila já respondeu. Eu até perguntei a ela se ela voltaria, se houvesse um convite, né? Sim. A gente sabe, todo mundo sabe que o grande talento, né, da atual gestão do alto escalão é a perseguição, a gente sabe disso. Então, quando alguém escolhe levantar a bandeira, mesmo que seja porque teve uma conversa, às vezes nem tá indo pra rua levantar a bandeira, mas quando escolhe um lado, quando a outra gestão assumir, a gente já sabe que tá com a corda no pescoço. É basicamente assim que funciona, não seria diferente com ninguém. Embora eu já tenha falado aqui com a doutora que na área da saúde deveria ser diferente, né? Então não tem como a gente ficar batendo muito nisso. Eu gostaria que a doutora Priscila contasse pra gente algo assim inusitado, algo que mais chamou sua atenção no período que você teve lá no hospital. Pode ser como médica, como secretária. O que mais diferente? O que mexe com você até hoje. O que mexe comigo até hoje? Deixa eu pensar. 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 Deixa eu pensar.
Eu acho assim que... Eu vou ser bem sério, eu acho que o que mexe comigo até hoje foi que eu achei que foi uma conquista muito grande. Sim. Foi a gente conseguir resolver os pacientes com câncer no hospital. Quando a gente trouxe o cirurgião oncológico, que foi o do Dr. Luiz Fernando, eu acho que isso foi um ganho imenso. Porque Com certeza. a gente... Porque eu via muitos pacientes... Porque assim, deixa eu explicar pra quem é leigo que é difícil entender. Se você tem um câncer, você quer passar pelo médico oncologista, que é o especialista em câncer. Só que você não pode passar pelo médico sem ter uma biópsia. E a biópsia é muito difícil você conseguir. Sim. E às vezes isso atrasa um pouco o tratamento. Era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu tinha um amigo pessoal, que foi o Dr. Luiz Fernando, que chamei ele para vir trabalhar com a gente. E ele começou a trabalhar. E ele era um cirurgião oncológico do INCA. E ele veio para cá. E ele fazia essas biópsias, fazia essa retirada. Então, a pessoa rapidamente ia ter o resultado da biópsia. E olha que demora. É cerca de 30 dias. Depois você manda o material. Mas vinha o resultado, a gente já conseguia inserir. E conseguia rápido uma vaga para a pessoa começar o tratamento dela. Então, eu acho isso... Foi um ganho muito grande pra gente. E que isso permitiu a gente evoluir muito. E eu acho que, no geral, todo o resto... eu tenho um carinho muito grande por todo mundo do hospital, pelos técnicos, pelas meninas da limpeza, pelos enfermeiros, por todo mundo. Porque ali nunca funcionou assim. Eu sou um médico e vou mandar você fazer isso. Não. Sempre foi uma equipe. O nosso plantão de quarta-feira sempre foi uma família, eu digo. Que a gente ia ali, a gente orou junto, riu junto. E todo mundo um apoiava o outro pra conseguir um diagnóstico melhor. Às vezes alguém falava, será que não é melhor fazer isso? E realmente era. Então, assim, eu acho que o hospital, a gente fazia uma equipe muito boa de diálogo. O que permitia a gente ter um melhor tratamento dos pacientes. Quando você estava como secretária, você também fez uns mutirões, né? De cirurgia. Fiz. Mas eram mutirões que já existiam, entendeu? Já existiam todo mês. Isso começou desde 2022 e mensalmente era feito um mutirão de cirurgia de catarata lá dentro, entendeu? Sim, entendi. Teve um mutirão de plástica, que ele é anual. É uma vez por ano que o congresso vem e faz. A gente sempre teve essa parceria com a Sociedade de Cirurgia Plástica. Até o Dr. Marcelo Amaral contribui bastante com isso. E alguns que a gente sempre tentou trazer. Esses mutirões de cirurgia plástica, eles funcionavam como? Qual seria? Era de plástica reparadora? Eu não entendi isso na época. Então, normalmente eram tumores cutâneos. Ah, sim. Que aí eles operavam, aí nessa última que foi agora, eu falei pra eles assim, eu falei pra Sanaê, que não sei se ela tá vendo, mas ela é uma parceira muito grande da Sociedade de Cirurgia Plástica e apaixonada pela cidade. Então eu falei com ela, Sanaê, na próxima vez vamos fazer uma separadora grande. Pra quem fez bariátrica ou quem tem o peito muito grande pra poder diminuir, vamos tentar fazer isso. Aí ela falou assim, pode deixar, o ano que vem a gente vai melhorar as cirurgias pra atender a população de Búzios. Falei, tenta fazer isso pra mim. Tem um comentário aqui da Carliane Portela. Uhum. Deixa eu ver aqui. Os pacientes com câncer precisam de rapidez no processo. Sim. Tem pacientes que estão esperando o resultado de biópsias há mais de 40 dias. Uns nem recebem, chegam a óbito antes disso. Triste demais. Isso tem que acompanhar muito sério pra evitar que isso aconteça. Até porque você passando um procedimento que você não sabe se você tá ou não, você tem que ter todo o apoio possível. E eu, assim, até defendendo um pouquinho de laboratórios, né, que recebem os exames, assim, tem toda a questão também de laboratórios, a gente sabe que teve problemas com pagamento, atraso em pagamento. Então, é muito ruim a pessoa ter que trabalhar. Eu sei que quando se fala na esfera de saúde, nem todo mundo vai ser humano como a doutora Priscila. Vai fazer, não, vou fazer seu exame lá de graça e vou te dar. Mas deveria ter algum tipo de meio pra gente garantir e assistir as pessoas que são pacientes de tratamento de câncer. Porque às vezes não tem como esperar, né? Não, e assim, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, foi o ano passado. E eu mesma fui a primeira a ter uma dúvida em relação ao diagnóstico dela, pelos exames dela, e ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo, que é um câncer silencioso. Às vezes a pessoa passa 10 anos sem nem saber que tem.
ela descobriu, graças a Deus, muito no início. Aí começou com o tratamento, tá fazendo a quimioterapia. Agora vai fazer o transplante, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas assim, eu paguei a biópsia. Ela foi até o Rio pra fazer. E mesmo assim foi demorada. É um exame que ele demora pelo processo. Mas assim, você vê que graças a ela ter o plano, tudo foi muito rápido, né? Que Com certeza. eu, graças a Deus, consigo pagar o plano dela pra poder fazer Facilitar, esse né? tratamento. Então, assim, e a gente tem que ter isso no SUS também, porque nem todo mundo tem poder aquisitivo pra conseguir estar pagando. Eu particularmente, assim, eu sempre falei isso para as pessoas, eu sou muito transparente. As pessoas acham, assim, que eu tenho a Ágata pessoal e a Ágata profissional. Sim. E eu mesmo no Ágata pessoal, eu costumo dizer que se a gente comparar a saúde de Búzios com a saúde do Rio de Janeiro, a gente tem um hospital particular. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, assim, embora hoje, particularmente, eu tive pessoas, amigos próximos que tiveram hoje lá no hospital. E tá faltando médico, tá uma fila de espera enorme, os exames laboratoriais acabam que fica a demanda muito grande, não consegue atender. Isso eu acho que vai muito da administração, porque, tipo, um tempo atrás, há 2 meses atrás, a gente vai falar que não tinha espera, que não tinha demora nos exames. Mas as pessoas conseguiam com mais facilidade, principalmente marcar consulta. Eu nunca tive problema, agora tá tendo uma certa dificuldade, demora um pouco a mais, entendeu? Pra fazer um exame de sangue, que seria um exame básico, então acaba que muita gente da população, ao invés de esperar, prefere ir ali pagar o particular. Para poder fazer exatamente isso, andar, porque senão você não é atendido, né? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Doutora Priscila, o que você acha sobre a tenda ao lado do hospital? Então, eu acho a tenda ao lado do hospital, ela acaba sendo um gasto, né, grande que a gente tem. Só que não tem como a gente ficar sem ela. Dá pra diminuir, né? Diminuir às vezes. Até que nem diminuir. Porque hoje, ali na tenda, pelo menos era. Não sei se mudou agora. Sim. Porque eu não... Desde que eu saí, eu não fui lá no hospital hora nenhuma. Então, Sim. não sei. Mas, assim, ela funcionava a hipodermia, que é a sala de medicação. E funcionava alguns leitos. Eu acho que era 15 leitos, se eu não me engano. Mas leitos de enfermaria. Então, assim, hoje não tem como você tirar enquanto você não tenha a obra finalizada do segundo andar para você liberar espaço, entendeu? Porque senão você perde leito, porque o hospital cresceu muito. Sim. A população cresceu de Búzios. Com certeza. Então, assim, não dá hoje a estrutura que o hospital tem para você tirar aquela tenda do lado do hospital até que tenham leitos dentro do hospital e espaço para suprir aquilo. A verdade é essa. Eu acho que a saúde de Búzios, ela encontra com um cenário, às vezes, até um pouco caótico, porque todo município recebe uma verba destinada àquilo. No caso aqui, a temática de hoje é a saúde. E a gente, além de atender a população, a demanda de Cabo Frio, às vezes São Pedro da Aldeia, se comparar hoje, eu não sei quantos habitantes tem Cabo Frio, mas acho que 200 mil ou mais, não sei. Aí tem os turistas que frequentam a nossa cidade. A gente tem uma população flutuante muito grande. E aí quando a gente consegue, quando é algo de planejamento, algo que possa uma consulta com médico especialista na área, e vai para os postos da unidade básica de saúde. E ainda assim, a gente sabe que aqui no nosso município a gente atende muita gente lá da Maria Joaquina, que pertence a Cabo Frio. Embora eu ache que tem que atender, sim, entendeu? A população de Maria Joaquina, eu acho que... Acho que a Maria Joaquina já virou de Búzios, né? Mas infelizmente tem todo um parte constitucional. Então sim, na verdade não poderia. Se o Ministério Público fizesse uma investigação, por exemplo, e soubesse que atende, o município iria responder por isso. E as pessoas não entendem. As pessoas votam em Búzios, as pessoas têm a vida em Búzios. Às vezes estudam os filhos Estudam os filhos em Búzios, só que querem cobrar da Prefeitura de Búzios e deveria cobrar de Cabo Frio. Sim. Entendeu? Porque Cabo Frio tá recebendo a verba para atender aquela população e não tá fazendo o seu trabalho. Entendeu? Eu acho que... Eu acho também, Agatha, que, vamos supor, mesmo que você coloque, às vezes, Cabo Frio, a pessoa já se sente buziana. Tem muita gente na Maria Joaquina que eu vejo que eles têm uma identidade de Búzios que você, assim, eu acho que eles têm essa coisa. Eu acho que a Maria Joaquina pertence a Búzios. Pra mim, a população da Maria Joaquina toda
trabalha em Búzios, faz a cidade acontecer, votam em Búzios. Participaram da política desde a emancipação. Exatamente. Eu não acho justo que a população da Maria Joaquina continue padecendo. Eu acho que as nossas lideranças políticas deveriam brigar e dar um jeito de resolver essa questão. Mesmo que seja cobrando uma melhoria do município de Cabo Frio. Entendeu? Trazendo a unidade básica que funcione para atender a demanda de lá, para poder desafogar e que tenha a mesma qualidade que a gente oferta aqui em Búzios. Embora a gente saiba que ainda precisa ter muitas melhorias, mas a gente ainda tem uma qualidade muito melhor comparado que a realidade da Maria Joaquina. Isso é de fato. Deixa eu ver, tá chegando uma pergunta aqui. Olha, tem muita gente aqui perguntando se a doutora Priscila tem alguma pretensão política. Não. Eu não sou candidata a nada, não. Agora não. Não, agora não, mas no futuro. Num futuro, aí sim. Muita gente me pergunta a mesma coisa. Porque você não tem vontade... Gente, eu agora ainda não tenho saúde mental para tal coisa. Mas, quem sabe daqui a um tempo. Porque agora não é... Esse ano Você não. é muito mãezona também, né? Sou. Tem como largar. De um ano, Eu falei isso quando eu dei uma entrevista no podcast da Cláudia Carrilho. Sim. Ela me fez essa pergunta. E eu falei pra ela, poxa, minha filha, ela é muito nova. Sim. Então eu vou ter que acabar deixando ela muito tempo com alguém, porque eu vou ter que me dedicar. Minha personalidade. Eu acho até que eu vou ser morta se algum dia eu ganhar e ocupar o legislativo. Porque eu dificilmente vou ver coisa errada e ficar quieta. Eu acho que a pessoa, para se envolver com política, ela tem que ter muita certeza. E pelo que eu vejo aqui nos seus olhos e com o teu histórico, você tem muito caráter. E uma base familiar muito grande. Porque você desde o início falou, poxa, eu precisava estudar, eu queria dar uma condição melhor para os meus pais. Sim. Eu tenho a minha família. Então, assim, eu me vejo da mesma maneira. Assim, eu quero dar o mundo para minha filha, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu me envolver em determinadas esferas, eu vou correr um risco grande. A gente, né? A gente é mãe, a gente quer estar perto, principalmente ela com o Aninho agora. Mas assim, não digo que não, até porque eu acho que falta mais representatividade de mulher no geral, porque pra gente ser ouvida. Porque eu falo assim, por mais que a gente seja maioria, a gente ainda é minoria. Porque a gente ainda, eu acho que é muito segunda opção. É complicado. Nenhuma, né? É exatamente isso. As pessoas costumam aqui nos bastidores fizeram um comentário quantas mulheres tem na Câmara. A gente, quanto mulher, se colocar nesse posicionamento... Eu acho que a mulher em si, tudo que ela mete a mão pra fazer, ela de certa forma, ela coloca mais amor, ela bota mais garra, porque amanhã a gente já tem aquele instinto, né? Sim. De ser leoa, de brigar, de querer aquilo, que as coisas funcionem. Então, eu acho que a população buziana, as mulheres de Búzios, eu vou dar uma dica para todos os munícipes que estão nos assistindo agora, e os que vão assistir depois também. O voto é secreto. Se te oferecerem um milheiro de tijolo, uns sacos de cimento, aceita. Você às vezes está precisando, você pode aceitar, mas o voto é secreto, amigo. Chega lá e votem realmente em quem vai te representar. Esse é o meu pensamento. Entendeu? A gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade, as pessoas se acham escravo. Em Búzios ainda tem muita questão do voto cabresto. Então, se não tem uma mulher hoje com a competência, com garra para poder defender, né, todas essas pautas ou as demandas que existem no município, é porque a própria população não colocou. Então, isso é um motivo também de eu não querer me envolver. A gente ia fazer até não é político, mas assim, a gente ia fazer um evento em maio, que era uma pretensão, né? Que era uma maternidade nas empresas. O que era isso? A gente ia fazer até uma iniciativa, um pessoal do Sul ia vir também para fazer esse evento, que é para você ver como que é importante você contratar mães. Sim. Não só na prefeitura, não. Nos hotéis, na rede particular, como que é importante. Por quê? Quando você é mãe, por exemplo, você é mulher igual eu, então você sabe o que eu tô falando. Antes de você ser mãe, você é uma pessoa. Sim. Quando você vira mãe, você vira outra pessoa. A verdade é, você renasce.
Aquele Com negócio da certeza. fênix, você renasce. Com certeza. E ali você vira, assim, completamente diferente. Só que existem estudos, e esse Maternidade nas Empresas, ele fala sobre isso, que quando você vira mãe, você tem mais comprometimento. Você tem mais... Você pensa no próximo, você tem mais empatia. Porque você não tem nada maior que seu filho. Então você aprende a cuidar do outro. Então tudo que você colocar a mão, você vai querer cuidar igual se fosse seu filho. Com certeza. E eu, assim, eu tenho esse papel. E eu, assim, acho que muitas mães são assim. E quando você coloca a mão, aquilo vira meio sua família. Aí você quer proteger todo mundo, você quer ter um cuidado, você quer fazer o máximo, porque é assim que você faz dentro da sua casa. E por isso que eu acho que ia ser um evento muito legal, que as mulheres também iam poder ser ouvidas e estimuladas, porque também é difícil. Você é mãe, você também tem cobrança. Tem gente que fala assim, pô, você tá largando seu filho em casa pra ir trabalhar? Só que eu sou uma pessoa que eu sou viciada em trabalho. Eu tenho limitação de uma hora, a gente volta em outra live. Gente, olha só, a gente vai fazer uma pequena pausa, porque aqui, como eu tive um problema técnico, né? Eu não habilitei o YouTube tempo do podcast, eu não sabia que tinha isso, por isso a gente tá fazendo esse primeiro episódio no Instagram. Então a gente vai fazer uma pausa e vamos voltar novamente. Continue por aí. Agora que eu vi que tem 3 câmeras. Saiu do ar Eu já? tava focada ali. Saiu, André? Então, eu tava falando das 3. Saiu? Não, porque eu quero falar. Doutora Princesa, tá todo mundo perguntando, olha só. Esse negócio de perseguição e das hoje de comentário eu tô evitando. Você Eu não quer sei se perguntar? você quer falar. Pergunta. Então, se você ficar à vontade, foi Não, até bom pergunta. você. Sabe o que eu pensei? E pergunta do processo. Tá bom. Então, eu vou entrar aqui, vou voltar com a minha saia justa que eu tinha preparado. Eu ia mandar nesse negócio do processo. O que você acha, Sal? Não, eu acho que você deveria falar, Eu acho que entendeu? tem que falar. Entendeu? Eu acho que você deveria falar. Muita gente gosta de você, muita gente esperando. Pode voltar. Pode voltar. Vou dar um tempinho agora pra galera voltar, começar a nos acompanhar novamente. E agora a gente vai vir com um bloco quente, gente. Agora a gente vai entrar no bloco Saia Justa. Topa, doutora Priscila. Não estava conectado? Agora vai. Foi. Estamos no ar? No ar. Então vamos pro segundo bloco. Agora, gente, eu acho que o momento que todos vocês estavam esperando. Eu vou esperar a galera entrar, a galera ir se chegando, porque chegou o momento do Saia Justa com doutora Priscila Gasparetto. Ih, Doutora Priscila, tá preparada? não sei, espero que sim. Ah, vou esperar que a galera entrar. Vou dar um tempinho. Minha oração. Já tem 25 pessoas. Vou dando um tempinho pra galera ir entrando E aqui, entrando. ó. Saia justa. Você tem que fazer um negocinho, saia justa. Uau, muito Eu vou fazer essas deixas. Gente, é muito difícil, né? Eu vou até fazer um desabafo pra vocês aqui, que estão me acompanhando. Pra isso tudo acontecer, assim, foi uma correria. Eu, particularmente, cheguei do Rio hoje, já vim direto. Hoje eu estive lá na LERJ pra resolver umas coisas. Legal. Algo que a sociedade buziana, quando souber... Acho que metade da população vai ficar muito feliz e muito contente. De repente vão querer até fazer uma estátua de Agatha Mello aí. E muitas coisas tentaram cooperar para que isso não acontecesse hoje. Mas eu sempre falei e continuo falando que eu sou uma mulher de muita fé. Entendeu? E a nossa fé move montanhas. E eu tenho pessoas, assim, que me amam de verdade, doutora Priscila, que eu não posso deixar de agradecer, né? Claro. Ao meu namorado, ao Luiz. Nada disso seria possível se não fosse a ajuda dele. Ele tá sempre comigo, acordou hoje de madrugada, me levou no Rio, tá aqui até agora. É isso aí. Então, assim, é difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas que se comprometam com a gente. Também tenho que agradecer aos meus parceiros, ao Vitrine do Samba, que comprou a ideia, ajudou como patrocinador oficial. Ao Márcio José, Advogados Associados, que também é um patrocinador oficial, então não posso deixar de agradecer essas pessoas, porque senão nada disso aconteceria. Vamos ver quantas pessoas já estão acompanhando. A gente não está conseguindo acompanhar por aqui? 32. Vou começar o Saia Justa. Já estamos 38. Tá subindo. Tá subindo. Então, assim, eu sou muito grata, né, gente, a Deus, porque... E apoio, a aceitação das pessoas na cidade foi muito bacana, todo mundo ficou muito feliz. Eu espero também, já que a gente tá falando de Saia Justa, quando eu anunciei o podcast, eu fiz uma enquete.
Eu já sabia que seria você, que desde o início eu já convidei a doutora Priscila, mas eu fiz uma enquete falando quem as pessoas gostariam Eu vi a enquete. que eu convidasse aqui. Eu botei o atual chefe do executivo, o prefeito Alexandre Martins, né? Botei doutora Priscila Gasparetto, Leandro do BOP e Daniele Martins. Muita gente nos comentários falou. Não falaram de Leandro do BOP, né? Mas vou fazer o convite, já fica aqui o convite ao vivo. Aqui tá aberto pra tudo. Aqui Ele quem era tá o próximo, fazendo eu vi, né? é Agatha Mello, profissional da área da comunicação. Não a Agatha Mello que fala o que quer, sem filtro e sem pudor e sem medo de qualquer coisa que possa vir a ocorrer. Então, assim, o convite está feito ao prefeito Alexandre Martins. Se você se sentir à vontade de estar de cara comigo aqui, você vai ser super bem recebida, assim como eu tô recebendo a doutora. Leandro do BOP, Daniele Martins, aqui tá aberto para todos. É só ter culhão para poder sentar aqui. É basicamente isso. Então, vamos lá, vamos começar o nosso Saia Justa, doutora Priscila? Vamos. Então, segundo a oração, população, vou começar, hein? Segundo a população, você foi a melhor secretária que Búzios já teve. Obrigada. Eu já perguntei isso, mas vou perguntar novamente porque muita gente não estava nos acompanhando. Se a atual gestão voltasse atrás com o erro cometido que foi sua exoneração, você aceitaria voltar? Eu mantenho a minha resposta que a gente teria que conversar. Sim. Agora, vamos lá. A gente sabemos foi ótimo, nós sabemos que o grande talento do alto escalão da atual gestão é a perseguição. Isso é o talento deles, master. E os maiores prejudicados são os nossos munícipes. O que a doutora teria para falar sobre isso? Qual o seu ponto de vista? Então, eu acho que isso nunca é bom, né? Porque é o que eu te falei. Na política, acaba que às vezes você levanta uma bandeira e quando tem a troca, a pessoa quer botar as pessoas de confiança dela. Entendeu? Isso acontece até porque as pessoas estão junto com ela. É normal que você precise dos cargos para colocar gente que tava com você. Eu penso isso. E acho que isso vai muito de cada um, entendeu? E aí, que eu vi que Rafael, ele tinha essa coisa de conversar, às vezes, né? Da pessoa de ver o trabalho. Porque tem gente que não tem como você trocar. Porque são pessoas muito boas, independente de qual lado. Mas acho que isso depende de quem tá gerindo e da escolha de cada um. Eu acho assim, na minha opinião, né? Eu acho que ele tem, sim, de fato, o direito de escolher pessoas de confiança para ocupar o cargo, mas eu acho que foi, na minha opinião, um verdadeiro tiro no pé, né? Porque também tem gente que você tem que colocar, entendeu? Eu também entendo isso, que às vezes tem uma pessoa que você já combinou aquele cargo, já combinou aquilo, e você já deu a sua palavra, então é complicado você deixar outra pessoa. A gente sabe que cidade de Búzios, uma cidade muito pequena, as coisas correm soltas, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem informada. E falando em perseguição, a gente sabe que houve uma perseguição com a senhora. Você pode falar pra gente sobre isso, sobre essa perseguição do cargo de Rio das Ostras? Então, o que aconteceu? Quando eu saí quando houve o processo, né, que retornou, eu já imaginei que eu ia sair, eu vou ser muito sincera, né? Sim. Porque eu tenho muito essa ideia que tem troca. E já estava esperando que eu ia sair da Secretaria de Saúde. E quando eu saí, já estava conversando também há um tempo, né? Com outros municípios. E tinham me chamado para assumir a direção em Rio das Ostras. Sim. E depois me falaram que tinha vindo uma ordem do prefeito de Búzios de que eu não assumisse a direção de lá. Eu fiquei muito chateada, muito decepcionada, porque eu não fiquei chateada de sair daqui. Sim. A gente fica chateada porque a gente mora aqui. Sim, mas assim, não fiquei chateada com ninguém por isso, porque eu entendo a política. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei muito chateada mesmo. Eu cheguei a chorar em casa, porque eu não esperava nada disso. Só que Alexandre me mandou uma mensagem, Sim. me falando que não foi ele e me pedindo desculpa. Então aí eu dei por encerrado esse assunto. Eu, assim, particularmente, ele tem um costume de se sair, né? Eu não acredito em nada do que ele fala. E eu não tenho medo nenhum de falar isso pra ninguém, porque eu fui muito enganada por ele, entendeu? Então, assim, eu não acredito que ele não tenha feito isso, eu acredito que ele fez, que a gente... Quem trabalhou próximo
e conhece, sabe muito bem que ele tem aquela coisa, eu sou Deus, eu vou atingir até a 10ª geração daquele que me aborrece. Ele tem esse pensamento. Então, assim, eu particularmente estou comentando aqui, falando até pelo povo, que eu sei que muitas pessoas vão concordar comigo, que eu não acredito nesse pedido de desculpa. Porque se ele realmente quisesse se desculpar, você seria no mínimo a diretora do Hospital de Búzios hoje. Ele tem todo o direito de não te deixar como secretária. Agora, o que motivou? A gente tá precisando de médico. Por que mandava você ir embora, entendeu? Pra mim, essa desculpa não cabe. Ele tá tentando se livrar, na minha opinião, de um processo. E falando em processo, a gente sabe que tem um processo, né? Em andamento contra a sua pessoa. Tem. E um processo eleitoral. Eu recebi essa semana, foi uma... Semana passada? Semana. Eu recebi um processo eleitoral que foi até meu marido que recebeu, que eu estava trabalhando no dia, em outros municípios, e quando eu cheguei ainda tinha meus pacientes particulares, atendi. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido não quis me contar antes, que ele é igual o seu marido, assim, é aquela pessoa que me protege, que tá junto do lado. E ele, quando eu cheguei em casa, foi que ele me contou do processo, né? Que eu recebi pedindo para eu ficar 8 anos inelegível, falando que eu tava comprando votos através de remédio e da cirurgia de mutirão de cirurgia de catarata. Gente! Só que isso não aconteceu, até porque, assim, os remédios que estavam sendo solicitados, né, eram remédios injetáveis. Insumos, que você né? usa pra entubar pessoas, pra sedar, pra dor dentro de hospital. Não tem como a gente distribuir um remédio desse, até porque a pessoa morreria, entendeu? Claro. Então, assim, ou senão não saberia como usar, porque você precisa de um ambiente hospitalar para isso. Então, assim, não teve essa compra de votos. O mutirão de cirurgia de catarata, ele acontece mensalmente, se não mensalmente, 2 em 2 meses. Foi iniciativa do próprio Alexandre, do governo. Eu lembro em disso. 2022, ele mesmo teve a iniciativa de fazer o mutirão. E a gente só continuou uma coisa que já vinha sendo realizada e era marcada pela Secretaria de Saúde. E quanto a ficar inelegível 8 anos, eu não sou candidata. E não sou candidata mesmo. Então, assim, eu realmente não entendi o processo que veio pra mim. Não entendi porque eu não sou candidata a vereadora, não sou candidata a prefeito, sou candidata a nada. Então, não vi realmente sentido nesse processo. A gente vê muita coisa sem sentido, né? Nessa prefeitura, a gente espera de tudo. A pessoa com um histórico impecável, volta a falar, ele tira da secretaria e bota o atual secretário que respondeu por processo na área da saúde em Rio das Ostras. Quando ele teve que sair, isso é de conhecimento público, né? Ele botou uma pessoa sem formação nenhuma na área da saúde, que não sabia nem o que era um AVC, né? Que eu já tive informação sobre isso dentro de reuniões que ocorriam lá. Falava que era AVC, a pessoa teve um infarto. Aí alguém falava, eu já tô sabendo desse caso de AVC. Ela, não é AVC não, é infarto. Então, assim, você vê que a pessoa não tem conhecimento nenhum de mundo, porque isso é a coisa básica, né? De conhecimento. Ele botou pra ocupar, mas a gente sabe muito bem que não era ela quem administrava nada. Isso não é segredo pra ninguém. E agora, não contente, ele retornou com o atual secretário. A gente sabe que todo mundo tem o direito de errar, mas eu, sendo pastora, chefe do legislativo, eu jamais botaria alguém que já se envolveu com processo nessa esfera pra ocupar um cargo desse. Porque eu ficaria com o pé atrás. Mas ele é assim, isso eu acho que é perseguição. Ele tinha uma pessoa competente, ele poderia, não quero a doutora Priscila, vou ver outra pessoa que tenha competência, que tenha uma grandeza, um conhecimento da área da saúde para ocupar o cargo. Esse processo, assim, que a senhora mencionou, para mim não faz sentido nenhum, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente saber que na cidade de Búzios isso aconteça. Então, fica aqui, eu acho que a doutora Priscila foi de tamanho humildade, né? Até de acreditar, de inocência também, de acreditar no pedido de desculpa. Então, se chegar ao conhecimento do nosso chefe do executivo, fica aqui não só o meu pedido, mas o pedido de toda a população buziana. Que você reconsidere os atos, né? E que, de repente, volte com a senhora para o hospital, que eu acho que vai ser muito bom. Por mais que tenha tido mágoas, que a gente fica chateado, eu ficaria no seu lugar.
Mas eu acho que Búzios precisa do seu trabalho. Precisa de você lá no hospital. Você é muito querida. Eu nunca vi ninguém falar nada ao contrário, nem do seu caráter, nem do seu atendimento. E a gente tem que cultivar essas pessoas do nosso município. Ou então que a gestão pública tenha comprometimento com a população e faça um concurso público, como a gente falou no início. Isso acabaria com um problema. A gente sabe que muitos buzianos não tem muita formação acadêmica na área da saúde, tanto que é muito normal vir profissionais de outras cidades para ocupar esses cargos na área da enfermagem e tal. Mas então vamos fazer uma escola técnica, vamos começar a capacitar a nossa população. Eu acho que isso seria muito importante, tem muita coisa aí, muito incentivo do governo que eles poderiam trazer para a cidade. E eu acho que falta muita força de vontade, né? Vou ver se aqui alguém mais mandou alguma pergunta. A Edu Andrezinho tá falando, volta, doutora, nossa cidade merece seu atendimento, concordo. Obrigada. Vamos ver. Calabreso Buziano tá que tá. Calabreso poderia entrar na live, tá todo mundo. Búzios inteiro quer saber quem é Calabreso Buziano. Doutora, então vamos agora. Esse ensaio, a gente acha que você respondeu tudo que Búzios queria ouvir, né? E eu queria saber quais são seus planejamentos agora para o futuro. Você tá atendendo em alguma área particular? Tô. Eu tô coordenando a UPA pediátrica, né, de São Pedro da Aldeia. Tá, a gente tá com um atendimento bem grande de crianças, mas, assim, é uma estrutura bem organizada. Sim. Estamos arrumando os profissionais para atender da melhor forma as crianças. Sim. Lá a gente só atende criança. E também tô no consultório particular. Tô na Mais Saúde, tô na Mediap atendendo pediatria e clínica. E também tô com os atendimentos domiciliares. Sim, que bacana. aí isso, aqui no município, com bastante coisa também, graças a Deus, que o pessoal já tem essa confiança, né? Então acaba procurando. E com alguns projetos aí futuros pra abrir no município. Tem que abrir uma clínica aqui pra gente. Tem que abrir uma clínica aqui pra gente que Búzios precisa, eu acho que daria super certo. De repente, até uma ideia aqui de uma leiga, né? Falando, uma clínica popular, acho que seria muito bacana. Teve até uma pessoa que entrou em contato comigo, ela é psicóloga, eu esqueci até o nome dela. E ela também tá tentando, né, fazer, porque ela não conseguiu, ela passou no processo de seletivo daqui de Búzios, não foi chamada. Mas ela tá tentando, né, fazer consultas online. Então, acho que a gente, quanto mulheres, de repente a gente pode criar alguma coisa, né, de apoio. Tem muitas mães que precisam de atendimento e acolhimento para as crianças. Criança sempre em primeiro lugar. Eu acho que num valor menor, para a população ter acesso mais fácil. A gente está tentando criar algumas formas e tá pensando para poder manter. A gente não é por sair da prefeitura que eu tô saindo do município, até porque minhas filhas estudam aqui. Sim. E a gente tem já um carinho muito grande pela cidade, que independente disso... Não, você não pode sair de Búzios, não. E minha rede de apoio é aqui. Eu falo assim, a minha família que eu ganhei foi aqui. Não, e quem ganhou também foi Búzios, né? Búzios eu falo que Búzios é uma família, entendeu? Assim. Muito unida. Todo mundo é primo de todo mundo. Todo mundo é primo de todo mundo, todo mundo conhece todo mundo. Verdade. Então, assim, e as pessoas, elas se apegam muito. Sim. Entendeu? E isso acontece muito, inclusive com médicos. Eu, por exemplo, a minha vida toda eu me consultava com a doutora Helena. Hoje em dia, tô triste que eu não me consulto mais com a doutora Helena. Não atende, entendeu? Verdade. Porque eu não tô mais naquele posto. Mas e eu acho que muita gente também sofre com isso, com a falta do seu atendimento. Então, acho que a criação de algo aqui seria de suma importância. E quem saiba, Deus não clareia a mente de muitas pessoas, como vai ficar o cenário, né? Esse é um ano eleitoral, muita coisa pode acontecer e a gente não tem a nossa estrela da área da saúde de volta. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Gostei dessa estrela. É estrela de Búzios. Eu nunca vi nenhum médico, nenhum secretário, em qualquer, não só na Secretaria de Saúde, ser tão ovacionado como a doutora Priscila.
Isso, assim, eu acho que é muito difícil. Você, em pleno século XXI, com a era digital, como está, né? Que tem os justiceiros da internet, tudo. Eu, particularmente, quando assumi o cargo público, fizeram até vídeo pra mim, com palavras de baixo calão. Lá no jornal local, no jornal Folha de Búzios, até mandar um abraço pra Bebeto, pra todo mundo do jornal, da equipe. Eles me escrotizaram da pior forma possível. As pessoas que têm muito aqui em Búzios, as pessoas esquecem. Ó, a doutora Priscila tem 34 anos, eu tenho 30. Então, assim, eu tenho minha vida pessoal, eu gosto de sair, eu tenho minha balada e a gente tem que saber separar. Claro. Eu, além disso, além de trabalhar com comunicação, eu gosto de dançar. Eu sempre trabalhei na área de dança, eu sou formada em dança, entendeu? Então, as pessoas aqui em Búzios ainda tendem muito a misturar essas coisas. E só que eu, Agatha, eu Cada um tem a sua individualidade. Isso. E deve ser respeitado. Eu acho que nós mulheres, a gente pode fazer o que a gente quiser. Lugar de mulher onde ela quiser. Sim. E ela tem, sim, que ocupar lugares. Tanto na política como... Seja em qualquer esfera. A mulher, ela pode chegar à lua se ela quiser. Não, e a gente consegue. E eu acho que a gente ainda é muito julgada. Igual eu te falei. Por exemplo, eu tenho um vício. Que eu vou ser muito honesta. Eu tenho o vício de trabalhar. Se eu fico eu vou te falar. Não, eu abri o olho agora assim de uma forma, eu falei, pronto. Se eu puxei meu avô nisso. Meu avô tem 90 anos, ele trabalha de segunda a sexta, de 8 a 5. E assim, o que acontece? Quando eu peguei Covid, eu fiquei 3 dias em casa, sem poder ter contato. Esse último Covid que tava mais tranquilo e tudo mais. E aí eu fiquei isolada no quarto, até porque meu marido já ficou grave, então a gente fica com essa preocupação. Gente, eu acho... Chegou o segundo dia sem trabalhar. Aí eu virava e falava assim, eu não sei. Eu tô achando que a vida não tem mais sentido pra mim. Aí meu marido falava assim, Priscila, pelo amor de Deus, você só tá 2 dias sem trabalhar. Aí eu falei assim, então eu sempre tô. Às vezes até esse sábado eu virei e fui sair pra um atendimento em casa, que me chamaram. Aí virou minha filha, mãe, hoje você vai trabalhar também? Às vezes eu tento até me controlar, mas assim, é um vício que eu tenho. Mas eu vejo que quando você chega em casa, você tem todo aquele carinho, aquela paciência. Eu vejo os vídeos. Isso é muito bacana. Eu acho que a pessoa, além de ser viciada em trabalho... Sim, a gente que é mulher, a gente dá conta de tudo. É inacreditável isso, né? Eu particularmente, eu ando numa fase que eu preciso muito dormir, gente. A minha mente, eu acho que eu sou muito acelerada, né? Sim. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu preciso tomar um remédio pra conseguir dormir à noite. Porque senão a sua cabeça não parava. Eu fico pensando em tudo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. E eu tenho minha filha. E aí, quando eu tava conseguindo pegar no sono, o celular tocava às 6 horas da manhã, tem que arrumar que minha filha pega às 7 na escola. Mas a gente vai se virando como pode, né? Verdade. Eu acho que a gente já... bateu a nossa meta, a gente conseguiu fazer bastante informação. Que bom. É um prazer. E eu, assim, já antes de eu... Não, eu vou presentear a doutora Priscila. Mas eu tenho que avisar os outros convidados que não vai ser pra todos. Mas eu não posso mudar o mundo. Sim. Entendeu? Mas fica aqui como uma forma de retratação. Acho que todo Búzios ama você. Ama seu trabalho, você merece conquistar o mundo. Eu acredito no seu potencial. Você ainda é muito nova, você tem uma trajetória linda pela frente. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar e te abençoar muito. Então, assim, em forma de carinho, não repara. Uma lembrança pra doutora Priscila. Pode abrir aqui? Claro, pode abrir. Dá licença. Muito uma obrigada. Lembrancinha pra você lembrar pra sempre, porque você eu ia perguntar se eu podia levar. Não pode, gente. A caneca é do podcast. Mas a doutora Priscila, ela é muito merecedora. Ela foi minha primeira convidada. Eu nem acreditei que ela fosse aceitar, né? Porque eu sou uma pessoa tão polêmica e eu acho que poucas pessoas... Eu gosto de gente polêmica, Sim. eu gosto. Gente, eu sou ariana, mas eu tenho um coração muito bom, entendeu? Sou escorpião. Aí, meu namorado é escorpião. Aí, a gente se dá bem. Dá umas bicadas de vez em quando, mas se dá super bem. Entendeu? E
eu agradeço muito você ter Sim. vindo aqui, você ter se dedicado, você ter aceitado o convite. Desejo todo o sucesso do mundo. Amém. E eu quero que você volte aqui mais pra frente pra Vamos contar sim. as vitórias. Vamos sim. Se Deus quiser, a gente vai abrir um negócio aí. Vamos vir Isso aqui aí, contar. você vai vir divulgar aqui. Vamos sim. Aqui é Mi Casa, Sua Casa. Fique à Vamos. vontade pra aparecer quando Eu acho que quiser. a gente tem que fazer algum projeto, assim, para as mulheres de Búzios no geral, igual você falou, até de educação sexual mesmo, para que elas possam, sem nenhum viés político, só Sim. para elas poderem ter um momento de poder falar, de poder tirar as dúvidas e de poder mostrar, assim, né? Até o cansaço da maternidade, o cansaço do trabalho, o cansaço de tudo, pra gente poder se apoiar. Porque eu sempre falava uma coisa na Secretaria de Saúde, quando eu tava, era assim, se a gente não der a mão, a coisa não funciona. Sim. Então eu sempre acredito nisso. E eu acho que quando você cria uma rede de apoio, que seja com algumas mulheres, né, com quem precise, pode colocar um homem também, mas eu acho que a gente tem que puxar um pouco pro público feminino. Isso facilita todos os processos, tanto o negativo que a gente passa na nossa vida, que é normal, Claro. que na verdade eu acho que isso tudo é aprendizado, a gente tem que agradecer a Deus o não e o sim, porque ele faz a gente crescer. Eu agradeço tudo que eu passei, porque eu acho que tá sendo muito importante pra minha formação, de tudo. Então, assim, eu agradeço também o seu convite pra eu poder Obrigada. também expor o meu lado e Claro. expor os meus pensamentos pra Búzios, é isso que eu acho. Sim, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que a doutora falou. Eu acho que o não que eu ouvi foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje. Sim. Embora hoje eu escuto na cidade que eu sou uma referência. Entendeu? Mesmo com esse meu jeito eloquente de ser, as pessoas ainda param pra me escutar. E isso é muito importante. Eu vejo o acolhimento das pessoas. Por isso que eu fiquei muito surpresa quando eu fiz o convite à doutora. Com certeza, eu falei assim, eu cheguei a ficar emocionada em casa. Porque eu falei assim, cara, que bom que ainda as pessoas acreditam, que as pessoas gostam de mim, que as pessoas querem estar comigo. E isso foi de suma importância. Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Priscila, a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Depois eu vou estar juntando esses blocos. No próximo programa, na próxima terça-feira, às 9 horas, eu convidada é segredo, como sempre. Vai vir muita bomba. O próximo episódio vai estar a cara de Búzios. Não vai estar nem de cara comigo, vai estar a cara de Búzios. Vai ser bem polêmico o próximo episódio. Vai ser alguém que ocupa uma cadeira do Legislativo que vai sentar aqui, se tudo der certo. Então, assim, vai vir bomba atrás de bomba. E que vocês continuem me acompanhando, acreditando no meu trabalho. E é isso aí. Quero agradecer também ao Vitrine do Samba mais uma vez, meu patrocinador oficial, ao Márcio José, advogados e associados, pelo patrocínio e todo apoio. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Foi bom?